em 2 Samuel, capítulo 12. Algumas semanas já o Senhor tem falado algumas coisas específicas no meu coração e eu tenho orado para entender como derramar isso sobre a igreja. Então, mais do que trazer uma palavra de ensino, eu creio que existe um ambiente profético para um propósito muito específico nessa noite. O texto que a gente vai ler é o que aconteceu logo depois que Natã aponta o pecado de Davi. Você conhece a história. Davi se perde no caminho, ele é seduzido por uma mulher chamada Batseba. Ele, como rei, manda trazer essa mulher para ele. E ele acaba engravidando essa mulher. Quando ele percebe que ela está grávida, ele tenta dar um jeito de esconder o seu pecado. Ele manda trazer o marido dela, Urias, que era um homem fiel, um soldado de guerra. E ele manda esse homem ir para casa para estar com a sua esposa. Só que esse cara era tão fiel que ele se nega a estar com a esposa quando os soldados estão dormindo ao relento. E quando ele percebe que a estratégia dele não funcionou, ele se envolve em outro pecado. Ele chama seu principal oficial e ele diz assim: olha, coloca Urias na pior frente de batalha contra os amonitas, que eram os inimigos que mais incomodavam no momento. E ele acreditava que aquele homem ia morrer em batalha, e foi o que aconteceu. E chega uma hora que esse profeta, é muito interessante porque Natã, como profeta, ele não aparece até esse momento, mas ele chega para Davi e ele conta uma historinha. Ele fala: olha, um homem tinha muitas cordeirinhas e seu vizinho tinha uma única cordeirinha que ele tratava como se fosse sua filha, como alguém da família. Ele alimentava, e quando vem um viajante e visita o homem que tinha muitas cordeirinhas, ele, em vez de matar uma das suas cordeirinhas, ele pega a única cordeirinha que seu vizinho tinha e mata e se serve dela. E Davi fica indignado com aquela história e diz: olha, o homem que cometeu tal coisa deve morrer. E aí Natã diz: é você esse homem. E o que se segue é a resposta de Davi diante do pecado dele. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Ele está falando do bebê que estava na barriga de Batseba. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Aliás, que estava na barriga não, que já tinha nascido aqui, né? E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu para que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e come. Ele respondeu: enquanto a criança estava ainda viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não virá até mim.
Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi, e Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Queridos, como eu disse, Davi havia cometido aqui 2 pecados muito sérios contra Deus. O primeiro era o adultério, Ele, um homem que tinha não só a sua esposa, mas que tinha muitas concubinas, tinha muitas mulheres, e ele cobiça a mulher de um homem que era fiel a ele como soldado, e ele não só comete adultério com essa mulher, como ele comete assassinato, porque ele põe intencionalmente esse homem fiel para morrer no pior campo de batalha. E é muito interessante porque Natã chega para Davi e fala assim: olha, o Senhor já perdoou seu pecado. Quando Natã aponta o pecado de Davi para ele, esse cara ele não tenta se justificar, não tenta negar, mas naquele exato momento ele fala o quê? Eu pequei contra o Senhor. E eu imagino que ele silenciou depois, e Natã fala: olha, o Senhor já te perdoou, você não vai morrer. Mas ele continua: olha, você não vai morrer, mas haverão consequências. E é muito forte, porque ele diz: olha, você não vai morrer, mas a espada dos amonitas que você usou para matar Urias jamais vai se apartar da sua casa. E Davi foi perseguido, Israel foi perseguido por esse povo, e houve guerra toda a vida de Davi. Ele diz: o Senhor já te perdoou, você não vai morrer, mas aquilo que você fez em oculto com a mulher de Urias, vão fazer com as suas esposas diante de todo Israel. E foi isso que o próprio filho fez com as concubinas de Davi. Ele diz: o Senhor já te perdoou, você não vai morrer, mas no meio da sua família eu vou suscitar desgraça. Irmão, eu costumo dizer, Davi é uma figura maravilhosa nas Escrituras. É um cara assim inspirador, como um adorador, como um homem que teve uma revelação profunda de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não gostaria de viver a vida que Davi levou. Depois do seu pecado, Davi viu os filhos se levantarem contra ele. Davi viu um filho violentar a irmã. Davi viu seus filhos morrerem. A vida familiar de Davi foi uma desgraça. E o profeta continua, ele diz: olha, o Senhor já te perdoou, você não vai morrer, mas o filho que Batseba está esperando, seu filho, esse vai morrer. E querido, às vezes é muito difícil entender algumas coisas, porque de tudo que Natã sentencia Davi, o que mais mexe a princípio com o coração dele, talvez até por ele não ter a visão da complexidade que havia nas palavras de Natã, a primeira coisa que ele se apega é: o seu filho vai morrer. E a Bíblia fala que esse cara, ele jejua, ele ora, ele chora diante de Deus, ele se recusa a comer, ele fica no chão prostrado, mas a resposta de Deus é não. E às vezes é muito difícil a gente entender porque Deus permite algumas coisas, é difícil a gente entender algumas vezes por que algumas orações não são atendidas e não são respondidas por Deus. Eu lembro que quando eu estava preparando o esboço dessa mensagem pela primeira vez, eu mudei muito ela para hoje, mas eu lembro que nesses dias eu atendi uma menina na igreja e ela me contou uma história. Ela falou: pastor, eu tenho um diagnóstico de alguns problemas psíquicos. Ela falou: eu tenho um diagnóstico de bipolaridade, mas um dia eu tomei posse da minha cura, eu acreditei na minha cura, e ela falou: eu quero dar um passo de fé em relação à minha cura. E ela disse: eu fiquei 1 ano e meio sem tomar minha medicação, como um passo de fé. Ela falou: sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso é que eu acabei de sair de um internamento de 1 mês e meio no hospital psiquiátrico. Então ela veio e falou: agora eu estou bem, eu estou sendo medicada de volta. Mas quando ela terminou de falar, ela deu uma suspirada e ela falou: puxa, eu não consigo entender ainda por que tudo isso aconteceu. Ela queria dizer por que mesmo diante do meu passo de fé, uma resposta de Deus não veio como eu esperava. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Senhor nos preparou
ou tentou nos preparar para entendermos que nesse mundo nós estamos sujeitos a aflições, e nós vamos passar por alguns dias de aflições. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. É um texto muito conhecido. E a palavra do Senhor diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No entanto, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Agora, olha que interessante, porque Jesus está falando aqui da diferença daquele que só ouve as palavras, e ele está falando daquele que ouve as palavras e as pratica. Essa é a diferença de alguém que é um crente de verdade e um crente que não é de verdade. Agora, é muito interessante, porque o que Jesus diz é que a diferença entre um ou outro não foi a torrente de água, a inundação não vir. A diferença foi a forma que esses caras passaram pelo mesmo tipo de provação ou de tribulação. Então, às vezes, a grande diferença, querido, não é se nós deixarmos de passar por uma tribulação, mas é o resultado que vem depois que essa tribulação passa. Então, o que Jesus está dizendo é que nós estamos sujeitos a passar por tribulações, mas o que ele está dizendo é: se você estiver fundamentado, eu vou te sustentar, eu vou te dar recurso, e eu vou estar com você durante todo o processo, para que você sobreviva a isso. Agora, muitas vezes, Deus não nos livrará de algumas aflições, mas nos capacitará a passar por elas. Agora, dentro de tudo isso, querido, e talvez esse seja o coração dessa mensagem, é impressionante a capacidade que nós temos de nos agarrarmos à nossa dor, à nossa ferida e a algum mal que a gente sofreu. Você encontra pessoas que estão às vezes há 30, 20, 40 anos agarrados a uma dor que eles não querem soltar. Então é impressionante a capacidade que a gente tem de se agarrar àquilo que a gente queria que Deus tivesse feito. Uma cura, uma resposta que a gente queria e Deus não deu, né? Ou mesmo a forma que a gente queria que Deus respondesse alguma coisa. Tantos anos atendendo tanta gente, a impressão que eu tenho é que muitas vezes as pessoas se apegam à dor delas e elas ficam remoendo aquele sofrimento, aquela dor, como se elas quisessem provar para Deus o quanto elas estão feridas. Então ela não larga aquilo, ela se agarra à sua dor, ela sustenta a sua dor, ela alimenta a sua dor, talvez até como uma forma de fazer com que Deus entenda. Fala: não, eu preciso que Deus, parece que Deus não entendeu o quanto eu estou sofrendo. Eu lembro que quando meu pai faleceu, e meu pai faleceu por uma coisa boba, irmão, né? Meu pai estava pela terceira vez fazendo um tratamento de quimioterapia. Meu pai teve um diagnóstico de câncer, e logo que ele começou a quimioterapia, a doença sumiu e ele terminou o tratamento por garantia. Acho que 2 anos depois ele teve a doença de volta, a mesma coisa. Logo começou a quimioterapia, os focos da doença sumiram, ele ficou mais um período bem, ele estava a terceira vez fazendo a quimioterapia. E eu lembro que o médico que estava acompanhando ele falou assim: olha, eu gostaria de fazer uma experiência, eu gostaria de trocar a sua medicação. Meu pai fazia um tratamento pelo SUS. Ele falou: eu quero trocar a sua medicação para ver se você vai ter uma resposta diferente. Só que quando você faz o tratamento pelo SUS, tem alguns protocolos. E uma das coisas importantes do tratamento dele era tomar uma injeção que aumentava a sua imunidade. Por quê? Porque a quimioterapia detona a imunidade da pessoa. Então ele tomava uma injeção para aumentar a imunidade.
Só que quando o médico pediu para o SUS a alteração da medicação, isso tornava necessário que ele pedisse de volta a injeção para aumentar a imunidade. E esse cara não fez isso. Então, a medicação nova chegou e a injeção não, e ele decidiu aplicar do mesmo jeito. Então, na verdade, foi um erro médico, porque o resultado disso foi que meu pai fez a primeira sessão de quimioterapia, ele ficou muito fraco. Em 2 dias ele já estava assim, quase sem conseguir levantar da cama, e a gente percebeu que era sério. Eu levei ele no hospital para fazer uma consulta às 6h30 da tarde, 5h30 da tarde. 6h30 o médico me deu uma guia para internar ele, e 5 para meia-noite eu recebi a notícia da minha irmã que meu pai tinha falecido. E eu quero dizer para você que eu fui muito tentado a questionar a Deus e dizer: Deus, aonde o Senhor estava quando a imunidade do meu pai estava descendo? Eu falei: Deus, se um dia antes a gente tivesse tido um alerta do Senhor para levar meu pai no hospital, talvez isso não tivesse acontecido. Se esse médico tivesse dado um estalo nele: olha, não, eu não posso mudar a medicação antes de ter injeção, isso não tinha acontecido. E eu fui tentado a buscar muitas respostas em Deus. Só que ao mesmo tempo eu senti um consolo muito grande de Deus nesses dias. O Senhor me visitou, me consolou ao ponto, olha como é interessante isso, talvez você se encaixe nessa história. Eu lembro que fazia 2, 3 dias que meu pai tinha morrido, e eu estava me sentindo tão bem que eu comecei a me culpar. Eu falei: Deus, será que eu não amo meu pai? Eu falei: eu não posso estar bem assim, é uma perda muito grande, muito significativa para eu estar bem, eu não posso estar bem. Eu comecei a tentar ficar mal. Inclusive alguns familiares começaram a me julgar do tipo: olha, como que ele está bem assim? E nessa hora, quando eu estava querendo alimentar aquela dor, ou abraçar, segurar aquela dor, eu ouvi Deus falar comigo assim: eu estou tentando te dar a paz que excede todo o entendimento. Você que decide se você vai querer receber ela ou não. E eu lembro que eu dobrei meu joelho na hora e falei: Deus, eu não quero essa dor. Eu quero que essa dor vá embora. Eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado. E eu senti esse bálsamo vir. Agora eu poderia, querido, ficar remoendo isso por anos e anos. Eu podia passar uma vida pensando em por que Deus permitiu aquilo. Meu pai tinha 60 anos de idade. Eu podia passar a vida remoendo. Meu pai sonhava em ter netos. Meu pai amava criança sempre, e eu não tive filhos antes do meu pai morrer. Eu podia passar cada aniversário remoendo isso, dizendo: por que o Senhor permitiu, né? Pensando: Deus, por que o Senhor nos privou de tanta coisa que eu podia viver com meu pai? Agora, se eu tivesse feito isso, eu teria me privado de receber o consolo de Deus. Agora, eu percebo, querido, que muitas vezes a gente faz o contrário. Você tenta se agarrar à sua dor. Por quê? Porque ser ofendido ou sofrer uma perda, teoricamente te dá alguns direitos. Te dá o direito da indignação, te dá o direito de querer justiça, te dá o direito de querer consolo, te dá o direito de ser compreendido, te dá o direito de chorar, te dá o direito de reclamar, te dá o direito de ficar mal. E nós, mesmo que essas todas pareçam coisas muito ruins, muitas vezes a gente se agarra a esse direito. Então, muitas vezes eu percebo que as pessoas chegam até Deus e elas pedem para Deus: Deus, cura as minhas emoções, cura a minha alma, cura o meu coração. Mas no momento seguinte o teu coração está gritando: ah, como foi grande a minha perda, ah, como foi injusto que fizeram comigo, ah, como puderam tirar isso de mim dessa forma. E a gente se agarra à nossa dor e não solta. Agora, a verdade é que a forma de Deus agir é muito simples, e Ele está pronto para nos trazer cura, para restaurar, para mudar a nossa história. Mas para isso é necessário uma coisa que é uma palavra bem curtinha, mas que às vezes é muito difícil de cumprir, que é uma coisa chamada rendição. Nós precisamos nos render ao cuidado de Deus. Agora, voltando para a vida, para o exemplo de Davi, é muito interessante porque
Davi ouve a sentença de Natã, né? Natã, entre outras coisas, fala: esse filho aí que nasceu de Batseba, essa criança vai morrer. Agora Davi conhecia muito bem Deus. Davi nos Salmos ele fala do amor de Deus, ele fala das misericórdias de Deus, ele fala dessa renovação da misericórdia, do amor de Deus que é maior que todas as coisas, e ele começa a buscar Deus desesperadamente para que Deus mude de ideia. Inclusive ele responde depois: quem sabe Deus não me oferece misericórdia, e ele começa a clamar por essa criança. Então você não precisa abrir o versículo 16, 17, diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Então agora perceba que o desespero de Davi, o clamor dele foi tão grande, que esses caras ficaram preocupados a ponto de querer levantar ele do chão, falar. Eu fico imaginando esses caras vendo o choro, o desespero, o clamor, e falando: esse cara vai morrer se ele continuar assim. Queridos, eu consolei algumas pessoas já, que você falava: como essa pessoa vai sobreviver a isso? E eu acho que era isso que esses homens viram em Davi, tentaram levantar Davi do chão, eles se preocuparam com ele, mas a Bíblia fala que no 7º dia de enfermidade a criança veio a falecer. E quando essa criança morre, esses homens fizeram o que talvez a gente fizesse. Eles se reuniram e falaram: gente, como que a gente vai falar isso para Davi? Se a criança estando doente, esse cara se desespera, vai para o chão, não come, não toma banho, não dorme, fica no chão. O que vai acontecer se a gente contar para ele o que aconteceu? Agora a Bíblia diz que Davi viu os seus servos conversando, e ele já imagina que a criança morreu, e chega para eles e pergunta: a criança morreu? Então o versículo 18 diz assim: eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Porque mais mal lhe faria isso. E aí no versículo 20 a palavra do Senhor diz: então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Então quando ele vê os servos cochichando, ele chega e pergunta: olha, a criança morreu? E esses caras olham para ele e falam: Davi morreu. A Bíblia fala que, ao contrário do que se esperava dele, esse cara vai para casa, ele toma banho, ele se perfuma, ele troca de vestes, e o que mais mexe com o meu coração, ele vai diante da presença do Senhor e o adora. Agora, quando esse homem, depois de tudo isso, vai adorar, os servos ficam sem entender, falam: cara, explica para nós o que aconteceu, porque quando a criança estava doente, você estava desesperado, agora quando a criança morre, você se perfuma, olha que esse cara, ele não só se levantou, mas a Bíblia fala que ele se levanta, ele toma um banho, ele se perfuma, e ele troca as suas vestes para depois adorar o Senhor. Então no versículo 21 diz assim: disseram-lhe os servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu te levantas e come pão. E querido, a gente chega aqui no que eu acredito ser o exemplo mais maravilhoso desse episódio, e eu acredito que somente os homens que são verdadeiramente íntimos de Deus e conhecem o amor, reconhecem o amor de Deus em profundidade, conseguiriam fazer o que Davi fez. Então ele responde assim: respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança continuará viva. Porém agora que é morto, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela e ela não virá até mim. Parece uma entrega tão simples ao amor de Deus, mas por quê? Porque Davi conhecia Deus.
O que mais vem ao meu coração ao olhar essa cena é falar, esse cara conhecia Deus. Então ele conhecia não só o amor de Deus por ele conhecia o amor de Deus por aquela criança, e depois de ter feito tudo que ele podia, clamar, orar, chorar ao Senhor, ele entrega e se levanta para viver um novo ciclo. Agora, sabe o que mexe com o meu coração em toda essa história? Davi teria tudo para reclamar diante de Deus. Ele poderia chegar para Deus e falar, o Senhor usou Natan para falar que me perdoou, mas que perdão é esse? Que o Senhor perdoa, mas mata meu filho? Ele poderia chegar para Deus e falar assim, Deus, então tá bom, então sou eu que peco, e é uma criança inocente que paga. Ele poderia chegar para Deus e falar, essa é a justiça, é assim que se faz, o pecado é meu, mas é Ele que paga. E os questionamentos poderiam ser inúmeros. Agora, o relacionamento de intimidade que Davi tinha com Deus fizeram ele acreditar completamente no seu amor. Então, mesmo diante de uma resposta de não ao clamor pela vida do filho, Davi faz o quê? Ele adora. E Davi não precisava questionar a Deus, porque ele continuava confiando em Deus, independente daquilo que aconteceu. Davi confiava nas ações de Deus. Eu costumo dizer que existem dois tipos de fé e eles são muito diferentes. O primeiro tipo de fé, e ele é importante também, é quando eu passo a crer que Deus me ouve, que Deus pode responder a minha oração, que Deus pode me dar aquele emprego que eu preciso, que Deus pode curar aquele meu familiar que está doente, que Deus pode alcançar aquela pessoa que eu amo e não conhece a Jesus ainda. Mas existe um nível muito mais profundo de Deus, que eu passo a confiar em Deus, não só por aquilo que Ele pode fazer, pela resposta que Ele pode me dar, mas eu passo a confiar em Deus por quem Ele é. E quando eu olho para isso, eu vejo que a confiança de Davi não estava no que Deus faria, mas estava em quem Deus é. Agora é normal, querido, que muitas vezes no meio da dor e do sofrimento a gente não consiga perceber o movimento de Deus. Eu não sei você, mas eu quero confessar para você que muitas vezes eu fui diante de Deus e dobrei meu joelho, eu derramei um clamor intenso, eu chorei diante de Deus, e aquele clamor foi tão verdadeiro, tão intenso, que quando eu levantei, eu tive um sentimento assim, se eu fosse Deus, eu respondi essa oração. Você já teve esse sentimento assim? Mandei bem, estava quebrantado de verdade, foi forte, chorei. E a gente começa a medir, às vezes, o amor e a justiça de Deus por esse sentimento. Então você se apega àquilo que você gostaria que Deus fizesse. E quando isso não acontece, muitas vezes a gente começa a questionar o amor de Deus. Às vezes tudo isso, querido, não é tão claro, mas quando você clama a Deus e você espera e você crê que uma resposta vai acontecer e isso não acontece, muitas vezes isso te leva a dois questionamentos. O primeiro, será que Deus é onisciente, onipotente sobre todas as coisas mesmo? Será que Deus está olhando para mim mesmo? Esse é o primeiro questionamento. Será que Deus é assim? E o segundo é pior que esse. Eu acredito que Deus vê todas as coisas, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas Ele não se importa o suficiente comigo para mudar a minha situação. E a gente começa a raciocinar como a gente agiria se a gente fosse Deus, né? Então, querido, eu já passei por isso, olhar por uma situação e falar assim, se eu fosse Deus, eu não tinha deixado que isso acontecesse. Eu lembro de uma vez que a gente foi para um retiro de cura na antiga igreja, e a gente levou a nossa liderança, foram separados primeiro os homens, se eu não me engano, e depois as mulheres. E a gente levou 6 meninas que eram discípulas nossas, minhas e da Dani. E eu lembro que a gente levou essas meninas para a cura e o pessoal começou a cutucar a vida delas e saber da história. E se eu não me engano, das 6, 5 tinham sido abusadas na infância. Uma delas, inclusive, foi violentada pelo avô.
E quando ela foi contar para os pais brigaram com ela, dizendo que ela estava inventando mentira. Agora, essa menina contava isso aos prantos, e quando você vai estimulando ela para que ela ponha o coração para fora, normalmente a pergunta é: onde Deus estava quando isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que isso chegasse a esse ponto? E muitas vezes nesse lugar, a gente começa a pensar assim: se eu fosse Deus, eu não tinha deixado que isso acontecesse. Agora você percebe que inconscientemente você está entrando num lugar onde você acredita muitas vezes que você é melhor que Deus, que você tem mais misericórdia que Deus, que você tem mais amor que Deus, o que você poderia ser mais atencioso que Deus. E tudo isso mostra, querido, que na verdade a gente não deve conhecer Deus como deveria. E isso torna muito difícil se render à vontade de Deus. A intimidade que Davi tinha com Deus levou a ele a entender a profundidade da aliança que Deus tinha com Davi. E isso permitiu que ele se entregasse completamente ao que Deus queria fazer. E eu olho, querido, para as Escrituras e eu vejo algumas evidências do nível de revelação que Davi tinha. Então, quando Davi descobre que a criança morreu, ele não só levanta, toma banho, se perfuma, troca suas vestes, adora o Senhor, mas depois ele senta para comer, e depois disso que acontece, ele ainda vai até a sua esposa. A Bíblia diz que ele consola a sua esposa e ele se deita com ela para gerar um novo filho. Sabe, quando eu olho para tudo isso, eu quero ler o texto com você. Se quiser, abra lá comigo, 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse o chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Agora olha só que precioso isso. Para mim, quando Davi se banha, se perfuma, adora o Senhor, come, depois vai consolar a sua esposa, e a Bíblia faz questão de registrar isso, que ele se deitou com ela e gerou um novo filho, sabe o que eu entendo com isso? Que Davi, depois de receber o consolo de Deus, ele estava pronto para viver um novo ciclo. Ele estava dizendo: essa história ficou para trás. Quando eu enterrei meu filho, eu enterrei essa história, eu enterrei um ciclo, e agora eu estou pronto para consolar minha esposa e para gerar um novo filho. Agora, quando nós não abrimos mão das nossas dores, nós ficamos travados naquele ciclo. Eu quero desenvolver isso um pouquinho depois. Agora, Davi não faz só isso, ele não só consola a sua esposa, não só se deita com ela para ter um filho, mas ele leva seu filho e apresenta para quem? Para Natã, que foi justamente o profeta que apontou o pecado dele, que disse: o seu filho vai morrer. Irmão, como que um cara que não está curado consegue pegar um bebê e entregar na mão do cara que justamente sentenciou o seu outro filho à morte? Mas isso fala para mim de cura, fala de restauração. E olha só como isso é precioso. A Bíblia fala que Natã deu um novo nome àquele menino, que era Gedidias, que fala de alguém que é amado do Senhor. Mas não só isso. Quando a gente vai para 1 Crônicas, você não precisa abrir, capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, está falando de Davi: esses lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Sabe o que é muito precioso nesse texto? É que depois de Salomão, Davi ainda teve mais 3 filhos com Batseba. Um deles era homem. E qual o nome que Davi dá para esse filho? Natã.
Olha o nível de compreensão, querido, de entrega. Gedidias significa amado do Senhor. E esse nome marcou a vida de quem Salomão seria, que seria alguém escolhido por Deus. Foi o substituto de Davi. E eu amo os detalhes da palavra de Deus. E a história não termina aí, mas Deus promete abençoar a descendência de Davi, inclusive através de Batseba. E da descendência de Salomão, não só de Davi, mas de Salomão, nasceria Maria, que daria a luz a Jesus. Olha o nível de restauração. O Senhor chega e fala: por causa daquilo que você fez, eu não só vou restaurar a sua vida, mas esse novo filho vai ser o teu substituto no reino. Não só isso, mas da sua descendência vai vir o meu filho. E por isso que até hoje nós chamamos Jesus de filho de Davi. E é para esse mesmo Salomão que o Senhor amava, que um dia Deus chega e fala assim: me peça o que você quiser, que eu vou te dar. Você consegue entender, querido, o nível de restauração? Agora toda essa confiança nasce do que? Da intimidade. Quando você olha para a vida de Jó, e Jó é um cara extremamente precioso e transparente, porque ele, na sua sinceridade, ele questiona Deus. E Deus responde, fala: cara, quem é você para me questionar? Você estava lá quando eu coloquei as estrelas no firmamento. Só que apesar de Deus retrucar Jó, Deus defende Jó. E sabe o que é mais precioso? Porque Jó, o livro inteiro, ele fica clamando pela sua vida, ele fica reclamando da sua dor, ele fica perguntando para Deus aonde está a justiça de Deus. Mas ele, em certo momento, ele diz assim: sabe qual que é o resultado disso? É que antes eu conhecia de ouvir falar de você, mas agora eu te conheço de andar contigo. E lá no capítulo 13, versículo 15, Jó chega e diz assim: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. E o ainda esperarei no Senhor é no sentido de ter esperança. Ele está dizendo: ele pode ter me permitido sofrer todas essas coisas, mas a minha esperança ainda continua no Senhor. Querido, você sabe, eu tenho uma história que me marcou demais. Eu trabalhei por 4 anos em laboratório farmacêutico. Eu fazia propaganda de medicamento para médico. Eu era aquele cara de pastinha preta que entra na sua frente no consultório, que você adora. Cadê o Eros? Tem mais algum representante aqui de laboratório ou não? O Eros se escondeu para ninguém brigar com ele. E eu lembro que eu comecei um projeto especial. Eu trabalhava à noite levando amostra de medicamento, e tinha toda uma ação nos pronto-socorros aqui. Como que é o plural de pronto-socorro? Pronto-socorros. Pronto-socorros. Não sei, mas é isso aí. Na verdade, eu trabalhava no pronto-socorro aqui do Hospital Cajuru e do Hospital Evangélico. E eu acabei fazendo tanta amizade com esses médicos que eu entrava dentro do pronto-socorro e às vezes estava ali, entregava medicamento. E eu lembro de uma cena, e eu sou curioso pra caramba, e eu comecei a ver várias coisas. Médicos me convidaram para ver algumas cirurgias, e eu amava ver aquelas coisas. Mas eu lembro de uma cena que me marcou demais. Eu estava um dia lá e chegou um menino, isso faz muitos anos já, a gente já fala assim que é quase baseado em fatos reais, porque são tantos anos, né? Eu conto como está na minha memória. Mas chegou um menino, talvez na minha cabeça uns 5, 6 anos, e ele chegou com o pai. A mãe não estava junto no dia. É meio perigoso deixar as crianças com o pai só, né? E esse menino tinha a história que o pai contou, se eu não me engano, foi isso: ele foi descer do escorregador e caiu para o lado. Devia ser mansa a criança, né? Ele caiu para o lado no começo do escorregador, e para não bater o rosto, ele colocou a mão na frente, e o punho quebrou e encavalou em cima do antebraço. E eu lembro que me chamou a atenção, porque chegou aquele menino chorando, e com a mão, sabe, vinha o braço assim, daqui a pouco tinha um caroço, e a mão estava recolhida para trás. E eu mesmo que eu olhei e falei: caramba, isso eu não tinha visto ainda.
E eu vi que o pai estava ali meio sem saber o que fazer, e a criança toda charamingosa, e dizendo que quer ir para casa, quer ir para casa. E eu vi que os médicos muito tranquilos foram chegando, a criança já foi um vindo por trás, outro vindo pela frente. E a medicina tem umas coisas meio grotescas, principalmente a ortopedia, né? Tem um negócio que é meio talhadeira e serrote, é assim, é quase um marceneiro, furadeira, o negócio é cabuloso. E quando acontece isso, um ortopedista amigo meu estava me explicando, ele falou: Farley, quando acontece isso, não tem muito o que fazer. Ele falou: cara, você tem que pegar a criança, segurar e trazer a mão para o lugar. Ele falou: só que piora. Ele falou: às vezes o negócio fica de um jeito que você tem que quebrar para o outro lado para pôr a mão no lugar. Ele falou: e pior ainda, por causa da dor, o que acontece? A criança começa a retesar, endurecer a musculatura. Ele falou: cara, dependendo da força da criança, às vezes 2 homens têm dificuldade de pôr o trem no lugar. E aí eu estou olhando a cena e curioso, eu fui ali e fiquei pertinho. E eu vi que os médicos foram: aonde você estava brincando, tal, mas aonde que estava doendo? O médico foi pondo a mão e a criança, ai. Quando eu vi, um veio e agarrou a criança por trás, segurou o corpo e o antebraço assim, e o outro agarrou na mão e começou a puxar. E quando começou a puxar, essa criança gritava assim: ai, para. Ele falava: pai, por que você me trouxe aqui? Me leva para casa, está doendo. E eu olhava nos olhinhos daquela criança a tristeza que ela ficou com o pai. No coraçãozinho dela, na limitação do entendimento dela, o que ela via? Ela estava com dor, ela estava cansada, ela estava sofrendo, e a única coisa que ela queria é que o pai levasse, abraçasse ela no colo, tirasse a dor e levasse ela para casa. Na limitação do entendimento dela, ela não conseguia entender que se ela não passasse por aquele processo, ela podia perder a mão, ou no mínimo ficar com a mão aleijada. E dava para ver que aquela criança ficou magoada com o pai. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente não entende alguns processos de Deus na nossa vida e a gente acaba se magoando com Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você: a gente não pode ser criança para sempre. E quando a gente permanece agarrado à nossa dor, querido, agarrado ao nosso direito de sentir dor, isso impede a gente de mudar de ciclo. Isso impede a gente de mudar de estação, e a gente fica patinando no mesmo lugar, na mesma dor, no mesmo sofrimento, e isso não passa nunca. Por isso que é muito triste, mas na vida cristã você encontra algumas pessoas e passa 5, 10, 15, 20 anos, essas pessoas estão sempre chorando pela mesma coisa, porque elas estão agarradas a alguma coisa e elas não mudam de ciclo. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você entende que ele está falando do que aqui? De santificação. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Você entende que o seu processo de santificação envolve, querido, abrir mão da sua amargura. Pessoas que não abrem mão da sua amargura, sabe o que acontece? A sua dor acaba criando raiz. Ele fala da raiz de amargura. E essas pessoas, elas passam a não ter só uma amargura, mas elas passam a tornar-se amargas. E pessoas amargas contaminam outras.
Pessoas amargas ferem outras. Pessoas feridas machucam outras. Sabe por quê? Porque é uma coisa muito básica. Você já viu o mentiroso? Ele acha que todo mundo está sempre mentindo para ele. Você já viu o cara que é desonesto nos negócios? Ele acha sempre que todo mundo está querendo enganar ele. Agora a pessoa que é amarga, ela acha que todo mundo está querendo ferir ela. Agora, querido, eu olho, por que eu entendo que essa palavra é muito importante? Nós temos aqui muitas pessoas que estão vindo de outras igrejas, de outros ministérios, e muitas histórias são horríveis. Eu estou na igreja desde que eu cresci, que eu nasci, e eu já vi muita coisa cabulosa. Tem gente no meio da igreja que se olha e fala assim, esse cara nem do diabo precisa para ser ruim. É verdade, irmão. Né? Paulo diz assim, eu sei que existe moralidade tal no meio de vocês, que não vi nem entre os ímpios. Então, até hoje, alguns caras conseguem me escandalizar. E sabe qual é o problema de você ser ferido pela igreja? É que quando você entende quem é o Senhor na sua vida, e você cria um desejo no seu coração de desenvolver um ministério, dedicar a sua vida para Deus, o problema é, e não está errado você fazer isso, deve continuar fazendo a mesma coisa. O problema é que a gente coloca todo o nosso coração e a nossa vida nisso. Você abraça um ministério, você abraça um serviço na igreja, você põe ali seu amor, você põe seu coração, você põe seu dinheiro, você põe seu tempo, você põe sua vida ali. Você expõe sua vida, você expõe seu coração, você dá tudo. E é claro que num quadro como esse, o potencial que a igreja fica de ferir você, ele acaba sendo muito grande. Por quê? Porque você deu tudo. Eu digo assim, se entrasse um maluco bêbado, cozido agora, e começasse a escolher um de vocês aqui, apontar o dedo e começar a xingar, a gente ia ter as reações mais adversas. Alguns iam rir, talvez outro ia pular no cara no mata-leão, já arrastar para fora, outro ia repreender em nome de Jesus. Iam ser reações diversas. Agora eu duvido que alguém ia olhar para o cara e falar, ele me xingou. Por quê? Porque quem tem capacidade de nos ferir e de nos magoar é justamente quem a gente acredita ou gera expectativa ou entrega o coração. E às vezes no ambiente de igreja você faz tudo, você entrega seu coração para uma liderança, para um ministério, para uma igreja. Então a capacidade, o potencial de você ser ferido num pacote desse é muito grande, querido. Agora, se você não curar as suas feridas, e você não mudar de ciclo, você sai da antiga igreja, mas a antiga igreja não sai de você. E você vai trazer uma conta que foi gerada em outro lugar para a gente pagar. E você pode mudar de igreja 10 vezes. Se você não abrir mão da sua dor, se você não abrir mão do seu direito de estar ferido, de estar magoado, se você não abrir mão do seu direito de reclamar, se você não abrir mão do seu direito de falar mal, se você não abrir mão do seu direito de sofrer, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir mudar de ciclo. Você não vai conseguir ir para frente, você não vai conseguir construir uma nova história. Então sabe qual é o meu pedido e o meu conselho para você? Enterre a sua dor como Davi enterrou aquela criança. Cara, enterra. Enterra, libera, perdoa, deixa para trás, esquece, depois se levanta, se lava e adora. E sabe, irmão, eu estou nisso há muito tempo. Eu sei que quando tem um problema, a pessoa vem com uma história de ferida, normalmente tem erro dos dois lados. Sabe por quê? Porque é tudo gente, irmão. Então a gente costuma dizer, cara, a gente vai errar com você. A gente não vai errar de propósito, a gente vai errar tentando acertar.
A diferença, talvez, do lugar que você passou, é que quando a gente erra, a gente tem a moral de olhar no olho e falar de verdade, cara, me perdoa, eu errei, eu não queria errar, mas eu errei com você, então me perdoa, vamos fazer de volta. Agora, quando tem gente envolvida, irmão, vai ter erro dos dois lados. O pastor Júnior, irmão do Luiz Hermínio, uma vez me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, com aquele sotaque de Ilhéu dele, falou assim, a verdade é a seguinte, tudo tem 3 lados, o meu lado, o seu lado e o lado de Deus, e a real é que é bem isso, irmão, toda a história tem 3 lados. Agora eu sei que vocês veem, muitos de vocês veem, e mesmo você que não veio, que não abriu seu coração ainda, mas cara, talvez a sua dor seja genuína, a sua queixa seja genuína, e talvez as pessoas foram más com você de verdade. Agora alguém já disse que guardar mágoa é como tomar um copinho de veneno todo dia e esperar que a outra pessoa morra. Não vai acontecer, mas isso vai arrebentar você. Irmão, eu conheço pastores que não estão mais no ministério e quando você senta com esse cara, nunca mais conseguiu desenvolver. Aonde que a conversa acaba sempre? Na ferida que o cara teve 20 anos atrás. Cara, não vira o ciclo. Por quê? Porque não enterrou a sua dor. Agora eu quero liberar uma palavra profética para você, e isso não, entenda, eu entendo que essa mensagem é para hoje, existe uma carga profética, eu vou te ensinar um princípio, que ele vai se encaixar sempre para qualquer pessoa, mas eu acredito que existe um ambiente de cura aqui. Querido, quando você entrega a sua dor, você vai receber cura e autoridade, para servir outras pessoas, justamente naquilo que você foi provado. Quando seu coração é curado, você sofre uma ofensa, e você consegue entregar isso, você se torna um instrumento para curar pessoas que sofreram a mesma coisa que você. Eu quero ler um texto com você, abra comigo em Gênesis capítulo 45. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Vamos só voltar um pouco na história, deixe sua Bíblia aberta aí. Todos nós aqui, eu acredito, se não quase todos nós, conhecemos a história de José. José tinha vários irmãos e Deus começa a dar sonhos para ele, que ia colocar ele num lugar de autoridade, e ele, deixa eu usar a palavra aqui, é a melhor palavra que eu consigo usar. Ele burro, fala para todo mundo. Imaturo, não, burro exemplifica melhor. Ele chega e conta para os irmãos, vi vocês se prostrando diante de mim, e o quadro fica pior, por quê? Porque o pai já tinha uma preferência por ele, porque ele era o filho da mulher que o pai amava. E os caras já tinham ciúme dele. A Bíblia fala que um dia o pai faz uma capa longa para ele. Isso era um sinal de uma predileção, era um presente especial. E aí a Bíblia diz que quando ele ganha esse presente do pai, os irmãos, movidos de inveja, falam: a gente vai matar esse cara. Eles levam o irmão, isso é muito comum, na África acontece muito isso, né? Então, eu lembro que quando eu fiquei impressionado, quando eu fui para a Tanzânia, existia uma montanha que do outro lado dela era o Quênia. Então, quando a seca ficava muito forte aqui nas tribos, às vezes eles mandavam os filhos com os poucos animais que tinham para atravessar a montanha para o outro lado, onde ainda tinha alguma coisa verde. Então, crianças de 5, 6 anos já iam. É impressionante, é assustador, na verdade. Iam, às vezes ficavam 15, 20, 30 dias fazendo esses animais pastarem para não perder os animais. E os irmãos vão cuidar dos animais e José vai junto. E os irmãos decidem matá-lo.
Os irmãos queriam matar um, que é o irmão mais velho, fala: não façam isso com ele, não vão derramar o sangue do nosso irmão. E falam: olha, joga ele numa dessas cisternas vazias, um poço seco. A gente não sabe como que esse menino chegou lá embaixo, devia ter bicho naquele lugar, deve ter se machucado, descido tudo esfolado. E depois eles veem faltou a palavra, uma comitiva, não, uma caravana, né? Eu não lembro exatamente quem eram os povos ali, mas eles acabam vendendo o irmão para ser escravo. E isso mexe com o meu coração, porque talvez José tivesse chorado já naquele buraco, desesperado, mas de repente ele ouve a voz dos irmãos, e talvez aquilo gerou um pouquinho de esperança no coração dele. Ele falou: talvez eles tenham, era uma brincadeira, eles se arrependeram, vieram me tirar. Esse cara joga uma corda para ele, começa a levantar ele do poço, mas quando ele vai chegando perto da boca, ele começa a ouvir a voz de pessoas que ele não conhecia. E ele provavelmente viu esses homens entregando um saquinho de moedas na mão dos irmãos para levarem ele como escravo. E você conhece toda a história. Esse cara acaba virando, né, um príncipe ali no Egito, e Deus usa esse homem para proteger, porque o faraó tem um sonho com 7 vacas magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras que devoravam as gordas. E ele revela o sonho para o faraó. Ele fala: isso fala de um tempo de prosperidade de 7 anos, mas que depois vai vir uma fome tão grande que esses 7 anos podem devorar tudo que foi construído nos 7 anos de fartura. E ele diz: vocês precisam administrar isso bem. E o faraó fala: então você vai administrar. E no meio disso, quando a fome começa a atacar, os irmãos vão para até o Egito para conseguir comida. E aqui é quando José se revela aos irmãos, e ele diz: eu sou o cara que vocês tentaram matar. Então, Gênesis 45, a partir do versículo 1. Pensa alguém que tinha direito de estar magoado, hein? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. Irmão, é engraçado isso. Fico imaginando os caras de boca aberta, mudo, né? Não sabiam o que falar, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele está dizendo: cara, não se culpem, não acusem um ao outro, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ele está dizendo: Deus me mandou, olha que loucura, Deus me mandou na frente de vocês para guardar a sua vida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha essa frase: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, José foi vendido pelos irmãos por inveja, que queriam ter o que José tinha. Agora, a cura das emoções de José permitiram que ele retribuísse essa inveja, entregando para eles exatamente o contrário daquilo que ele recebeu. Agora, você pode ser justamente a cura para o mal que você sofreu. Os irmãos tentaram matar José, e ele diz: olha, o Senhor me mandou no Egito. Eles tentaram matar José. Se não fosse Rúben, o irmão mais velho, que impediu os outros irmãos de matarem ele, teria sido morto.
E ele diz o quê? O Senhor me enviou à frente de vocês para preservar a sua vida. Vocês quiseram me matar, mas eu entendo que Deus me permitiu que eu estivesse nesse lugar para que vocês não morressem. Ele diz algo muito poderoso, ele diz: Deus me usou para garantir a vida de vocês e garantir a sua posteridade. Os irmãos quiseram tirar de José aquilo que ele tinha, mas quando ele reconhece os irmãos, ele acaba dividindo com os irmãos o que ele tinha. Ele foi ferido pela inveja dos irmãos, mas ele entrega para os irmãos exatamente o contrário: altruísmo e generosidade. Então, quando a cura vem, querido, você pode ser o instrumento para curar outros, justamente em cima daquilo que você sofreu. É muito interessante porque depois que Jacó, o pai de José e de seus irmãos, morre, eles ficam desesperados de volta, porque eles ficam com a ideia assim: José preservou a gente só porque o nosso pai estava vivo, mas agora que o pai morreu, ele vai se vingar da gente. E quando o pai morre, ele chega para os irmãos e diz o seguinte, Gênesis capítulo 50, se for rápido de Bíblia, abre aí comigo. Ele diz assim, isso aqui é logo depois que o pai Jacó morre: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e lhe disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. E olha o que ele diz depois: estou eu acaso no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos suscitarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então José diz para os irmãos assim: vocês estão temendo para que eu faça justiça? E ele diz: por acaso estou eu no lugar de Deus? Ele diz: eu não estou no lugar de Deus. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa: para de se colocar no lugar de Deus. Para de julgar. Existem duas formas de julgar. Existe o julgar no sentido de examinar, de analisar. Então, se alguém te fez mal, você precisa ter o julgamento de olhar para uma atitude e falar: cara, isso que fizeram comigo foi errado. Esse julgamento você não só pode ter, como você deve sim ter. Agora existe outro nível de julgamento, que é o julgamento no sentido de exercer uma sentença. É dizer: esse cara merece passar por isso. Cara, é assustador, porque você senta com os crentes e eles dizem assim: não, eu já perdoei no meu coração, mas ele está louco para ver que o cara que fez mal para ele se lasque. Eu já perdoei, mas Deus vai fazer justiça. Eu já perdoei, mas esse cara ainda vai sentir o que ele fez para mim. Então, para de querer estar no lugar de Deus. Entrega essas pessoas, irmão, não fica remoendo. Sabe o que eu vejo e entristece o meu coração? O cara saiu do ministério faz anos. E ele fica acompanhando as redes sociais, torcendo para que dê uma desgraça e a igreja acabe. Cara, é verdade. E quando ele vê que apesar de tudo que ele sofreu pela liderança, a igreja está encaminhando, eu já ouvi gente dizer assim: olha o que está acontecendo, vou mudar para um lugar maior. Não é possível que Deus não vai fazer justiça. Não é possível que Deus está vendo tudo isso e ainda está deixando esse cara prosperar no ministério dele. Acaso está você no lugar de Deus, irmão? Sabe o que mostra só isso? Que você não enterrou a sua dor, e você vai continuar para sempre no mesmo ciclo, e vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, quantos anos for, e você vai continuar no mesmo lugar. Entenda o seguinte: não existe como abraçar o novo de Deus sem abrir mão do velho. Existem coisas que Deus só nos dá quando nos encontra de mãos vazias, irmão. Não dá. Você tem que escolher o que você quer. Abraçar a tua dor? Então beleza, você não vai ter espaço nas suas mãos para abraçar mais nada.
fica com a sua dor. Agora, isso é uma decisão. Você sabe, eu acho que eu falei aqui num culto esses dias, eu não quero que... Não existe uma teologia nisso, tá? Isso é uma experiência pessoal minha, e a experiência assim, irmão, serve para um e para outro não serve. Agora, quando alguém me ofende, faz um mal para mim, e eu vejo que o meu coração está peludo, sabe o que eu costumo fazer? Eu me fecho no meu quarto, e eu fico orando até eu conseguir fazer uma coisa. Até eu conseguir dobrar meu joelho e falar: Deus, essa pessoa que fez isso para mim. E eu falo para Deus: Deus, eu não tenho uma teologia sobre isso. Eu não sei nem se eu tenho direito de fazer essa oração, mas eu sei que essa oração, se não libertar a pessoa, me liberta. E eu digo com todo o meu coração, e repito isso muitas vezes, eu falo: Deus, eu perdoo e abençoo essa pessoa, e no que depender de mim, eu gostaria que ela não sofresse nenhum mal por aquilo que ela me fez. Eu queria que o Senhor zerasse a conta. Quando eu consigo fazer essa oração e ela é sincera, eu sei que eu perdoei. Agora, se aquela pessoa ficou livre, eu não tenho Bíblia para conseguir te explicar isso. Agora eu sei o seguinte: eu fiquei livre. Então talvez, e o que o Senhor me falava há semanas, e eu fiquei perguntando há semanas: Senhor, quando que o Senhor quer que eu derrame isso sobre a igreja? Qual que é o resultado que o Senhor quer disso? Sabe o que o Senhor me falava? Justamente isso, que muitos de vocês precisam enterrar a sua dor e enterrar com ela o direito de sentir dor, o direito de reclamar, o direito de questionar, o direito de querer justiça, o direito de querer ver vingança e qualquer outro direito que você possa achar que tem. Sabe por quê? Porque quando você enterrar a sua dor, você está pronto para uma nova estação. Você está pronto para consolar outros. Você está pronto para gerar vida. Foi isso que Davi fez. Sabe o que ele fez? Depois de enfrentar a morte e enterrar o filho, ele gerou vida. Agora, talvez você está aqui com o coração cheio de esperança. E realmente, irmão, quando você vem para uma estação nova, para uma igreja nova, né? Eu estou falando isso por quê? Porque 75% de vocês vieram de um ano para cá. Um pouquinho mais, talvez. Então, você vem de uma transição. E eu sonho, nós, o presbitério, nós sonhamos com uma história nova para você. Nós sonhamos. Agora, você precisa decidir deixar suas mãos vazias